Definida a técnica, como que ela surgiu, como que ela se desenvolveu? A história é bem bacana e vale a pena a gente contar essa historinha. Por quê? Porque isso vai fazer com que vocês compreendam bem o porquê que a pressão com os dedos faz diferença. A dígito-pressão sustentada, que a gente utiliza um termo mais técnico nos dias de hoje, tá? Por que que isso faz diferença? Então, Tokujiro Namikoshi, ele era o filho mais novo de uma família de japoneses que moravam no sul do Japão, numa região mais quente e tudo mais. Com a época da Segunda Guerra Mundial, eles acabaram tendo que mudar para a região mais norte do Japão. E a gente sabe que a região mais norte do Japão também é uma região muito mais fria, tá? E nesse processo de mudança, a mãe do Tokujiro Namikoshi tinha, né, o que a gente sabe hoje, artrite reumatoide, e ela sentia muita dor na articulação do joelho. Na época não tinha esse diagnóstico, mas ela sentia muita dor no joelho. E como toda boa família nessa época oriental, né, os filhos, marido ou parentes próximos faziam massagem uns nos outros para aliviar a dor. E como a mãe que estava sentindo dor, né? Ele tinha 3 filhos, os filhos iam se revezando nesse processo de massagem na mãe. E aí ia o filho mais velho, o filho do meio, e depois ia o Tokujiro também lá fazer a sua parte para aliviar um pouco essa sensação dolorosa da mãe. E teve um belo dia que a mãe disse para o Tokujiro, que falou assim: nossa, filho, quando você faz a massagem, o alívio que eu sinto é maior. Então, quando você faz a massagem, eu sinto um alívio maior. Isso ficou na cabeça do Tokujiro. E aí ele ficou pensando assim: o que será que eu faço de diferente que alivia mais a dor da minha mãe? Lógico que essa pergunta, se a gente parar para pensar, ela não é feita por pessoas muito normais, né? Porque, né, a gente, quando é criança, ia ficar feliz e tá bom, fala assim, eu faço melhor que você, ponto. Mas ele não, ele já era um pouco mais perspicaz, e aí ele foi, então, tirar essa dúvida. E como que ele fez isso? Ele foi observar como que os irmãos dele faziam a massagem. E eu tenho já a resposta, e eu tenho certeza que vocês também sabem a resposta. Qual foi a conclusão dele após observar os irmãos dele fazer a massagem? Que ele realizava uma maior pressão, né? Essa era a diferença. Então, até chegando depois na teoria deles, ele fez uma proporção em porcentagem. Então, os irmãos deles faziam 20% de pressão e 80% de deslizamento. E ele fazia o contrário, fazia 80% de pressão e 20% de deslizamento. Então, na técnica do shiatsu, existe também o deslizamento, o amassamento, a manipulação, o alongamento. Mas a base da técnica é a pressão. Então, por isso que vale a pena a gente ter em mente essa história, porque ajuda muito a gente entender o porquê que realmente é necessário a pressão na questão da técnica. Agora, e no Brasil, voltando para a história, e no Brasil, como que surgiu, como que se desenvolveu a técnica de shiatsu aqui no Brasil? Primeiramente, quem foi que trouxe essas técnicas foram os imigrantes japoneses, né? Então, naqueles navios e tudo mais, e os senseis, mais especificamente com os senseis de judô, de artes marciais, né? Porque esse pessoal sempre teve um conhecimento maior a respeito das terapias orientais. E o shiatsu no Japão era muito bem desenvolvido nesse aspecto. Então, eles acabaram trazendo aqui para o Brasil. E você pode ver que todos os senseis de academia de judô, de karatê, né, de kung fu, de taekwondo, todos esses senseis têm uma boa base em relação à terapia manual ou terapias orientais, o shiatsu em si, né? Porque eles praticam isso nos alunos deles para o quê? Para melhorar o rendimento dos alunos, para evitar que sintam muitas lesões e tudo mais. Então, nesse aspecto já, né, ajuda bastante
ali no próprio treinamento desses alunos. Então foi dessa forma que essa técnica se desenvolveu aqui no Brasil. E temos alguns nomes, que nem, por exemplo, Sorraco Bastos, que trouxe essa técnica do shiatsu mais tradicional, do Namikoshi, né, que foi desenvolvido lá no Japão. E também tem o Juraci Cansado, por exemplo, que trabalhou mais com a questão do Do-in, da automassagem. Então, pessoal, se você assistiu esse vídeo até aqui, é porque você gosta desse tipo de conteúdo. E para que você fique sabendo toda vez que a gente subir um vídeo novo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, siga a gente lá nas nossas redes sociais, tem no Instagram, tem no Facebook, tem no Telegram. Então, bons estudos e até o próximo vídeo.